Então, tá bom. Então, só a título de lembrança para todos, as nossas aulas da disciplina de Introdução à Engenharia Química, elas serão todas gravadas, tá? Então, sempre que a gente tiver essas aulas, todas as quartas-feiras, nós estaremos gravando, e aí eu vou estar disponibilizando para vocês no local onde eu vou comentar com vocês mais à frente, tá bom? Então, só lembrando que hoje a gente também tem uma recepção de calouros. Então, normalmente eu falo um pouco do curso no início dessa disciplina, mas como a gente vai ter hoje essa recepção de calouros, na verdade, essa recepção nós vamos estar falando coordenador, alguns responsáveis por algumas atividades dentro do curso de Engenharia Química, e mais o centro acadêmico, mais a empresa júnior, e também mais alguns integrantes do curso de Engenharia Química que estarão falando. Então, eu vou deixar para conversar sobre o curso na nossa recepção de calouros, tá? Então, só lembrando que o link é esse mesmo, ele vai ser mantido. Então, às 5h30, vocês podem entrar nesse mesmo link que estaremos aguardando para a recepção de calouros. Então, vamos dar início à disciplina de Introdução à Engenharia Química. Essa disciplina é a primeira disciplina na qual vocês têm um contato inicial ao curso de Engenharia Química, não que as outras disciplinas de matemática, física, química, expressão gráfica não tenham a ver, mas é que essa é a que a gente aborda alguns assuntos básicos da engenharia química, tá bom? Então, o que eu vou estar falando aqui hoje? A gente vai estar abordando, eu vou falar um pouco de mim, vou falar um pouco vamos fazer uma dinâmica aqui de grupo, na verdade não vai ser de grupo, né? Eu vou fazer uma dinâmica aqui com cada um de vocês. Vou falar sobre a matriz curricular, vou falar sobre o projeto do curso, o acesso ao Moodle/Classroom e o plano de ensino, que na verdade é um planejamento de aula de tudo que vai ser abordado durante esses 3 meses de aula que nós estaremos aqui à frente dessa disciplina de Introdução à Engenharia Química. Então, primeiramente, meu nome é Admilson, eu sou graduado, fiz mestrado, fiz doutorado em Engenharia Química na Universidade Estadual de Maringá. Então, para quem não é aqui da região, Maringá fica aproximadamente 100 quilômetros aqui de Londrina. Eu fiz uma especialização em Gestão e Tecnologia Industrial no setor sucro-alcooleiro pela Universidade de São Paulo em 2005. Então, eu me formei, eu fiz graduação, eu terminei em 2000, em 2002, eu comecei 2003, na verdade, eu comecei a fazer o mestrado. Mas antes disso, eu já estava trabalhando na indústria. Então, foi uma época em que eu decidi que era bom eu ter tanto o mestrado, fazer o mestrado, me aperfeiçoar na área acadêmica, mas mesmo assim, não abandonar a carreira industrial. Então, eu trabalhei durante aproximadamente 10 anos nessas 4 indústrias aqui. Então, eu trabalhei nessa indústria de açúcar e álcool Santa Terezinha. Essa indústria é uma indústria nacional, é uma indústria que fica aqui na região de Maringá. É o maior grupo aqui do Paraná. Essa unidade deve ter aí em torno de 8, 9 unidades. Então, e eu trabalhava nessa unidade aqui unidade de Tapejara. Unidade de Tapejara, essa cidade de Tapejara fica
entre Cianorte e Umuarama, para quem é que é aqui do Paraná. Quem não é aqui do Paraná, isso aqui fica mais para a região noroeste do Paraná. É uma indústria, digamos, de uma produção alta, então ela não é uma pequena empresa, é uma empresa grande em termos de produção, e ela é uma indústria nacional, totalmente nacional. Então ela é comandada por uma família. Depois trabalhei aqui nessa usina, tive a minha base na área industrial foi muito fortalecida graças a essa indústria em que eu atuei logo depois de sair da graduação. Então, e depois eu fui para essa outra usina aqui, que é uma usina de açúcar e álcool, São José do Pinheiro. É uma usina pequena, ainda hoje ela é uma usina pequena. Ela também é uma usina familiar, é uma indústria familiar. Aqui era um grupo, eram pessoas da família que trabalhavam nesse grupo Santa Teresa, que trabalham, na verdade, né? E a usina São José do Pinheiro é uma família só, e na verdade é um único dono. Então ele é responsável por comandar e ele é dono dessa usina. Essa é uma indústria pequena, tá? É muito pequena. Então, quando eu falo grande, pequeno, seria bom eu também citar mostrar para vocês a capacidade de produção. Então, essa daqui era uma indústria que tinha uma capacidade de produção de álcool em torno de 500, 600 mil litros de álcool por dia e aproximadamente 12, 13 mil sacos de açúcar por dia também. Quando eu passei para essa usina, é uma usina menor, então essa usina que fica lá em Sergipe, cidade de Laranjeiras, essa usina aqui, ela produzia em torno de 150, 200 mil litros de álcool, então um terço do que produzia esta unidade, e produzia em torno de 6, 7 mil sacos de açúcar por dia. Então vejam que em termos de produção, essas duas usinas elas são bem diferentes, então são diferentes em termos de produção e em termos de cultura também. Então essa daqui é uma indústria mais nova, uma indústria mais automatizada, enquanto essa usina é uma usina mais antiga, utilizando tecnologia um pouco atrasada. Então, são duas. O que elas têm de igual? O que elas têm de igual é que as duas são nacionais e comandadas por família, por familiares. E o que elas têm, que não é incomum, que não é comum, é que a produção delas é bem diferente. Então, a gente tem uma produção muito alta aqui e uma produção baixa. Então, depois eu saí da usina em Laranjeiras, em Sergipe, e fui para a usina de açúcar e álcool Luiz Dreyfus, lá em Lagoa da Prata, em Minas Gerais. Então, essa usina aqui é uma usina muito grande, então ela é parecida em termos de produção igual a essa primeira. Qual é a diferença que tem em relação a isso? É que essa daqui é uma multinacional. Então, essa daqui é uma indústria multinacional francesa. Então, essa aqui é a grande diferença quando a gente compara com a primeira. Em termos de produtividade, em termos de tecnologia, elas são parecidas, mas a diferença é que essa primeira é nacional e essa daqui é multinacional. Depois quando eu saí de Minas, eu fui trabalhar em Narandiba e Sandovalina, numa usina chamada Umoi Bioenergy. É uma usina sucroalcooleira também, multinacional também, só que ela tem uma produtividade, uma produção menor. Ela é bem menor que essa aqui de Minas. Então, eu até costumo dizer que foi mais
foi uma sorte, um acaso do destino, né? Porque eu trabalhei em 4 indústrias, eu trabalhei, e ela tem umas características que são bem interessantes e que me deram uma experiência e uma bagagem muito importante para o meu desenvolvimento profissional. Que essas 2 primeiras são nacionais e essas outras 2 são multinacionais. Uma é grande, uma tem uma produção alta e a outra é pequena. E a multinacional, a mesma coisa. Ela tem, essa daqui é uma produção alta e essa é uma produção menor. Essa última, ela é uma usina, uma indústria que é da Noruega. Então, investidores noruegueses resolveram investir numa indústria de produção de açúcar e álcool. Então, essa daqui é uma indústria bem automatizada, com alta tecnologia, como essa daqui de Minas, mas ela tinha uma produção bem menor. Então, eu tive muita sorte em ter participado dessas experiências nessas indústrias. Então, elas me proporcionaram um perfil, eu desenvolvi um perfil muito interessante, porque aqui nessas 2 primeiras, às vezes, alguns dias em reuniões, a gente discutia, conversava nas reuniões com o dono, e essas outras 2 aqui, a gente nem sabia quem era o dono nem estava no Brasil, ou estava na França, ou estava na Noruega. Na verdade, eu devo ter visto os donos dessas 2 indústrias aqui, no máximo 2 vezes, quando eles vinham fazer uma visita na indústria. Então, e aí, uma outra característica importante que vale a pena e que vale eu compartilhar com vocês, é que são culturas muito diferentes. Então, eu tenho uma cultura aqui do Paraná, depois eu fui para o Nordeste, que é uma cultura totalmente diferente, e aí eu estou dizendo cultura tanto na parte industrial quanto no contato com as pessoas. Então, é uma diferença muito grande aqui que eu tive. E a mesma coisa depois nessas 2 multinacionais. Em Minas, um outro tipo, uma outra cultura totalmente diferente dessas outras 2, e depois em São Paulo, que foi uma outra característica, que é uma característica bem marcante e diferente dessas outras. Então, é importante destacar que a cada indústria que eu fui passando, eu fui moldando o meu perfil. Então, foi uma forma de eu conseguir fazer com que todo aquele aprendizado que eu tive na universidade, que vocês também vão começar a ter a partir de agora, eu consegui aplicar em ambientes bem diferentes. Então, isso que é importante eu salientar, e todo o conteúdo técnico que eu tive durante o período de graduação, eles puderam ser aplicados independente da região que eu estava. Então, o que era diferencial entre uma indústria e outra era a parte de relacionamento. Então, era o contato com as pessoas que mudavam. Então, com relação a isso, precisava haver uma adaptação da minha parte também. Então, isso um outro uma outra característica que o perfil de um engenheiro precisa ter, essa adaptabilidade. Então, ele precisa se adaptar a diversos ambientes de trabalho. Então, é importante que, desde já, vocês já comecem a tentar trabalhar esses soft skills, né, de cada um. Então, é importante que a gente consiga e aí, uma responsabilidade nossa aqui, como professores da engenharia química, é também passar essa
todo esse conhecimento que a gente adquiriu e tentar fazer com que vocês consigam também internalizar esses conceitos, essas experiências e aplicar para que vocês possam aplicar futuramente quando vocês estiverem trabalhando na indústria, institutos de pesquisa, estiverem trabalhando na área de ensino, em qualquer área que vocês estiverem trabalhando. Então, a gente quer que essas características elas também sejam bem marcantes. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me interromper. Eu não sei se podem levantar a mão. Eu não sei se vocês têm acesso, mas tem não é um aplicativo, na verdade, é uma extensão que vocês conseguem levantar a mão para perguntar alguma coisa, então eu consigo acompanhar daqui. Eu não sei se todos têm esse acesso, mas caso não tenham, depois eu passo para vocês. Todos têm, né? Então tá, então qualquer dúvida que vocês, quem não tiver, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu compartilhar aqui a extensão. A extensão é essa daqui, se alguém não tiver. Procura essa extensão aí. Ah, Tiago, isso daí com relação à sala do Moodle, eu vou conversar mais para frente, tá? Não se preocupa com isso, não. Então, eu só fiz uma pausa aqui para que, caso vocês tenham alguma dúvida, eu fico falando muito rápido, fico falando muito, então é importante que, caso vocês tenham dúvidas, não hesitem em parar, perguntar, tá tudo, essa disciplina, ela é bem tranquila com relação a isso, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, dando continuidade à minha área de atuação, depois desse período que eu trabalhei na área industrial, eu resolvi mudar de área, né? Então, eu resolvi ir para a área acadêmica. Então, em 2010, eu fui trabalhar na UTFPR, só que em Cornélio Procópio. Então, eu fui para Cornélio Procópio, e aí eu ministrava aulas de Química Geral e Experimental para Engenharia da Computação e para Engenharia Elétrica. Então, Cornélio Procópio é um outro campus da UTFPR, e lá não tem o curso de Engenharia Química. Então, até então, quando eu entrei aqui em 2010, só a cidade o campus de Ponta Grossa que tinha esse curso de Engenharia Química. Então, eu acabei indo para a Cornélio trabalhar como professor de Química Geral e Experimental para Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica. Fiquei ali em Cornélio durante uns 6 meses, depois eu consegui transferência aqui para Londrina, onde eu atuava como professor na área do curso de Tecnologia em Alimentos, que é o curso que a gente tem até hoje, é um curso noturno, e aí eu ministrei um semestre de disciplina de Química Analítica, e todos e os demais, os outros períodos que eu fiquei na tecnologia de alimentos, eu fiquei responsável pela disciplina de introdução às operações unitárias na indústria de alimentos e operações unitárias na indústria de alimentos. Então, são duas disciplinas da tecnologia de alimentos que na engenharia química, a gente tem uma abordagem muito maior do que do que era aplicado na tecnologia, mas é importante que fazia parte da minha experiência, né? Então eu conseguia compartilhar esse aprendizado que eu tinha nessas duas disciplinas. Essa disciplina de introdução às operações, na verdade, ela era uma disciplina mais voltada à parte de fenômenos de transporte, e as operações eram as operações específicas da indústria de alimentos. Então, eu vou falar mais para frente, mas o curso de engenharia química é um curso um pouco mais amplo, ele é bem mais amplo que qualquer um desses cursos, por exemplo, de
engenharia de materiais, engenharia, tecnologia em alimentos. Ele acaba sendo um curso um pouco mais, bem mais amplo. Por quê? Porque o engenheiro químico ele acaba podendo atuar nessas áreas de alimentos, na área de materiais. Então, mas isso eu vou também falar um pouco mais para frente. Mas é importante que, nesse momento, eu estava aplicando aos meus conhecimentos de graduação na área para tecnologia em alimentos. E aí, em 2015, no segundo semestre de 2015, foi quando iniciou o curso de Engenharia Química na UTFPR, aqui de Londrina, do campus Londrina. Então, eu fui designado como coordenador do curso de Engenharia Química. No início, tínhamos poucos professores da área de Engenharia Química, então eu ministrei algumas outras disciplinas além das que das que a gente está trabalhando hoje, que é a Introdução à Engenharia Química e a disciplina de Projetos Industriais. Então, eu já trabalhei com a disciplina de Mecânica dos Fluidos aplicada no quinto período e trabalhei com a disciplina de Princípios de Bioengenharia no sexto período e a disciplina de Análise e Simulação de Processos no oitavo período. Então, são disciplinas que eu desenvolvi porque não tínhamos ainda o quadro docente todo completo ainda. Então, hoje, esses são todos os professores da Engenharia Química. Então, são os professores específicos de Engenharia Química, porque hoje vocês estão tendo aula de cálculo, de GA, de Química, de comunicação linguística, de expressão gráfica. Então, são disciplinas que são outros professores. Comunicação gráfica, não. Comunicação gráfica é responsabilidade da coordenação de engenharia química. Mas esses outros professores são professores de outros departamentos. Então, esses outros professores de departamentos, eles são responsáveis por ministrar essas disciplinas básicas do curso de engenharia química. Então, nós temos professores na verdade, nós temos departamentos que são responsáveis pelas disciplinas de matemática, da engenharia química, da física, da química, da computação, então e da humanidades também. Então, são departamentos que fazem com que toda a matriz do curso seja adequada para o curso de engenharia química. Então, hoje nós somos em 12 professores, cada um desses responsáveis por uma determinada área, ou seja, eles se habilitaram em áreas diferentes. Então, aqui nós temos 12 professores, desses 12, nós temos uma professora que está afastada para fazer pós-doutorado. Então, essa professora, ela está afastada para pós-doutorado, enquanto que esses demais professores estamos atuando em todas as disciplinas específicas do curso de Engenharia Química. Tá? Então, eu estou com a disciplina de Introdução à Engenharia Química e Projetos Industriais. O Felipe, ele está com a disciplina de Expressão Gráfica e está com a disciplina de Controle de Processos. Nós temos o Guilherme, que está com a disciplina do quinto período de métodos numéricos, está com a disciplina também de operações unitárias no sétimo período. Nós temos também o Joel está com disciplina do quarto período, que é a disciplina de mecânica dos materiais, fenômenos de transportes, transferência de calor. A Larissa está com disciplinas de laboratório e a disciplina de... qual era a outra disciplina da Larissa? Eu já lembro, eu já falo para vocês. A Lisandra está com a disciplina de termodinâmica e está também responsável pelo TCC, e tem mais responsável por algumas outras atividades referentes ao curso. O Lucas, ele está responsável pela disciplina do terceiro período, que é uma disciplina de fundamentos de cálculo no processo, e a disciplina de simulação
análise e simulação de processos, e a disciplina de engenharia de processos no nono período. A Lucimara, professora responsável pela disciplina de bioengenharia e a disciplina de fenômeno de superfície. A Patrícia é responsável pela disciplina de cinética e reatores e catálise. A Priscila, responsável por mecânica dos fluidos e transferência de massa. E a Silvia, responsável pela disciplina de operações unitárias de separação mecânica e a disciplina de tratamentos industriais. Então, aqui nós temos todos os professores responsáveis pelas disciplinas específicas do curso de Engenharia Química. Então, agora, que a princípio vocês já, teoricamente, já me conhecem, então vamos só fazer uma dinâmica aqui, só para eu conhecer, na verdade não vou conhecer cada um, mas só para a gente ter uma ideia, e aí no final eu vou mostrar qual é o objetivo dessa dinâmica aqui. Então, eu vou pedir para que vocês entrem aqui nesse www.mente.com e entrem com esse código aqui, fazendo favor. E aí vocês vão responder a essas perguntas, e aí a gente vai acompanhar, vamos fazer um relatório, vamos ver qual é o perfil dessa turma que está entrando agora. Então, todo semestre eu faço essa dinâmica, e normalmente o que a gente tem aqui é que é 50%, quando eu falo aqui cidade e estado, então vamos falar aqui de estado principalmente, normalmente 50% é do Paraná e 50% é de São Paulo. Aí nós temos alguns alunos que são mais distantes, então a gente às vezes tem alguns alunos, nós chegamos a ter alunos do Acre, do Rio Grande do Norte, e então isso mostra para a gente o perfil dessa turma, desse grupo que está entrando agora na engenharia química aqui de Londrina. Então, é importante para a gente ter uma ideia. Na última vez que eu fiz, a gente teve um resultado que não era o que sempre estava acontecendo, que era esse 50-50. Nós tivemos uma participação de alunos de São Paulo maior que do Paraná. Então, nós tínhamos na última vez que eu fiz essa análise, que foi no ano passado, nós tivemos mais alunos de São Paulo. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, entrarem, então, responder essas perguntas para eu poder compartilhar como ter um perfil de vocês. E aí, essa segunda pergunta, eu sempre pergunto para saber se a engenharia química foi a sua primeira opção no SISU, que é com o intuito de verificar na verdade, é entender por que vocês estão aqui, se vocês decidiram a engenharia química mesmo, ou, eu queria um outro curso e aí eu não consegui passar, então é mais nesse sentido, para ver como que a gente vai abordar essa disciplina durante esses 3 meses. Então, só compartilhando, normalmente a gente tem de 80% a 90% em relação que os alunos dizem que é a primeira opção, então, de 80% a 90% dizem que o curso foi a primeira opção na escolha. Então, isso é um resultado bem satisfatório, porque nos mostra que nós vamos ter que, além de mostrar o que é a engenharia química, né, para só confirmar, e a ideia é também mostrar se realmente a escolha de vocês realmente é a que vocês permanecem ainda, tá? Então, vamos fazer o seguinte, faz favor para mim, entrem nesse site aqui, ó, www.mente.com, e aí ele vai pedir para colocar o código. Digitem esse código aqui, fazendo favor. Digita esse código 39, 21, 46 e 9, por favor. E aí, respondam as perguntas. Vamos ver o que a gente vai ter aqui de resultado.
Só ver quantos alunos que vocês estão agora. Vocês estão em 61. 47, 48 se manifestaram. Amanda, só espera um pouquinho. Vamos esperar terminar, que daí eu passo para a segunda pergunta. Tudo bem? Então tá, vou compartilhar com vocês esse primeiro resultado aqui. Então, ó, vocês estão vendo, tá? Então, ó, percebam que nos dá como resultado que a maioria é de Londrina. Então, quanto maior a gente tem aqui essas letras, mais pessoas são desse lugar. Então, por exemplo, então a gente tem aqui Londrina e uma quantidade bem grande, mas vale a pena a gente ver alguns pontos aqui, ó. Por exemplo, nós temos alunos de Ponta Porã, nós temos alunos de São Roque, nós temos alunos de Bataquaçu, Mato Grosso do Sul, Panorama, São Paulo, Carlópolis aqui no Paraná, Ibiporã, no Paraná também, Assis, em São Paulo, Rancharia, Guaraçaí, Iporã, Rancharia, São Paulo, Uraí, Paraná, Londrina, Leópolis, Rolândia, aqui na parte de cima, Cornélio, Alvorada do Sul, Livramento, na Bahia, Jataizinho, no Paraná, Anhembi, em São Paulo, Apucarana, Paraná, Cambé, Paraná, São Paulo, capital, Rolândia, aqui é Juína, eu não sei se é Juína, Juna. Juína, professor, Mato Grosso. Eu morei Tá, próxima lá, Juína. tá bom, então Juína, Porto Velho, Anápolis, Goiás, Jaú, Açaí, Birigui, Marília. Então vejam que esse ano, o perfil de vocês que estão entrando nessa turma são alunos basicamente uma grande parte aqui da região de Londrina, mas como eu comentei, nós temos alunos que estão entrando que são bastante daqui de São Paulo, e nós temos alguns, e aí eu falo aqui, ó, Porto Velho, Juína, Mato Grosso, eu vi aqui Bataquaçu, Mato Grosso do Sul, então são Porto Velho, Rondônia, então acho que nós temos até 2 alunos de Porto Velho, então vejam que o perfil de alunos são muito variados, então nós vamos ter alunos aqui da região do Paraná, essa região aqui de Londrina, e nós vamos ter da região de São Paulo e alguns extremos. Então, que extremos são Bahia, Goiás, Rondônia, mas que mostra que com o SISU a gente tem uma diversidade de perfis entrando na universidade bem grande. Então, quando a gente estiver presencialmente aqui, então nós vamos poder estar compartilhando essas experiências e compartilhando todos esses, todas essas culturas diferentes, né, que estão entrando aqui na universidade. Vejam se consegue agora no próximo, a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta seria se a engenharia química realmente ela foi a sua primeira opção. Professor, Pode falar. a Ana pediu para perguntar por que não teve a chave da inscrição do Moodle. Não tem a chave de inscrição. Então, é o seguinte, eu já vou falar, eu já ia falar sobre isso, não sei se vai dar tempo, mas só vou adiantar então em relação a isso. Nós não vamos utilizar o Moodle. Por que eu não vou utilizar o Moodle? Nós temos alguns alunos
que não conseguiram ainda quer dizer, os alunos não, a UTF ainda não conseguiu inseri-los no sistema acadêmico ainda. Então, eu vou utilizar, em vez de estar utilizando o Moodle, eu vou estar utilizando o Google Classroom. Então, esse é um outro ambiente, ele tem a mesma característica do Moodle, então eu vou mostrar como que vocês vão acessar todas as disciplinas, os conteúdos, todas as aulas, todos os vídeos e todas as atividades pelo Google Classroom. Então, deixa eu compartilhar com vocês Obrigada, aqui. professor. Nada. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Então, alguns responderam. Então, percebam que a maioria, pelo menos dos 43, a maioria diz que a engenharia química foi a sua primeira opção no SISU. Então, a gente precisa, não só essa disciplina, mas outras disciplinas também, nós vamos precisar mostrar o que é engenharia química para confirmar se esses 35 realmente têm certeza disso, porque um dos objetivos dessa disciplina de introdução é mostrar o que é a engenharia química, áreas de atuação, o que faz o engenheiro químico, quais são as indústrias, quais são os institutos que eles vão poder trabalhar. Então, precisa saber toda essa... Então, a gente passando todas essas informações, a gente quer confirmar com essa maioria se realmente é essa a decisão que, que tomaram no momento do SISU, se realmente concordam com isso. E aí a gente tem essa minoria que a gente, nessa disciplina, quer mostrar que se não faz parte também, se essa decisão ela não pode ser revertida, ou seja, às vezes começa a ver alguns conceitos e começa a se interessar e acaba mudando de opinião. Então, esse é um dos objetivos dessa disciplina, que é mostrar para a maioria se realmente tomou a decisão certa e para essa minoria se talvez esse não seria o curso que teria escolhido, que estaria utilizando, que estaria estudando aí nos próximos anos. Então, vejam que através dessas... São duas perguntas bem simples, mas que nos mostram esse perfil de vocês, mostram esse perfil que é importante para a gente poder trabalhar dentro da disciplina. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui. Vamos ver. Ah, tá, era a Ana, né, que perguntou a respeito da chave de inscrição do Moodle. Então tá, vamos, já que tá todo mundo meio um pouco ansioso, deixa eu voltar aqui, desculpa. Deixa eu só ir ali para frente, deixa eu ver onde está. Então tá, é aqui, ó. Então a gente não vai estar trabalhando no Moodle, na plataforma Moodle. Então tem essa opção dentro da resolução, ela permite que a gente trabalhe não só no Moodle, mas em uma outra plataforma. Então eu vou trabalhar nessa plataforma do Google Classroom. Então vocês podem entrar nessa plataforma aqui, ó. Então entrem, por favor, no classroom.google.com. Tá? Então deixa eu só entrar aqui. Todos entraram? Entrem, por favor, daí eu vou mostrar aqui que a gente vai... Então tá, todo mundo entra, e aí, provavelmente ali do lado direito superior, deve ter um sinalzinho de... Deixa eu ver como que vai estar aqui, eu também não... Ah, tem um sinalzinho de mais ali, e aí vocês clicam em participar da turma.
Aí, quando aparecer participar da turma, vocês digitam isso daqui, ó, essas letras. SJWWMUS. Quando vocês fizerem isso, deixa eu entrar aqui, participar de turma, SJWWMUS. Eu vou pedir para participar. E aí vai aparecer isso daqui, ó. Então, quando aparecer isso, então aqui vocês já estão nesse ambiente da sala de aula do Google, vamos dizer assim. Então, aqui vocês já vão estar se matriculando. Então, vamos ver. Ó, então, 36 alunos já conseguiram entrar. Então, ó, a Cíntia, Yasmin, Maísa, Jennifer, Leandro, Ana, Caio, Maria, Ana Paula, Gabriele, Maria Eduarda, Amanda, Vinícius, Beatriz, Emily, Fabiana, Otávio, Ana Júlia, Genésio, Leonardo, Pedro, Gabriel, Ana Lúcia, Danilo, Vinícius, Matheus, Eduardo, Júlia, Gabriel, Diogo, Amanda, Maiara, Guilherme, Isabelle e Caroline. Então, todos esses conseguiram, já estão matriculados aqui no Google Classroom. Ou seja, tudo que eu for postar aqui agora, as disciplinas as aulas que eu for colocar aqui, vocês já vão ter acesso a todas essas informações. Então, vão ser por aqui que vocês vão postar as atividades de vocês também. Então, todas as atividades que eu colocar, vocês vão postar diretamente aqui. Então, é bem simples de se trabalhar com essa plataforma. A Ana conseguiu, ou Márcia? Deixa eu só comunicar a todos. Professor, escreve o código de novo, que eu vou tentar também entrar para ver. Tá, Faz favor. deixa eu colocar ela aqui já. Tá, Ali. vamos lá. Então, uma outra coisa que eu quero comunicar a vocês é o seguinte: nós temos uma aluna que ela necessita de intérprete. Então, a professora Márcia, ela vai estar aqui auxiliando não, ela vai estar sendo a intérprete da Ana Carolina. Então, a Ana Carolina, ela sempre vai estar acompanhada da Márcia, tanto aqui nas nossas aulas, quanto nos atendimentos que nós vamos ter atendimento ao aluno. Então, eu acho que quem não conseguir entrar, aí eu vou pedir. Conseguiu. Conseguiu, né? Tá, obrigado. Então, nós vamos fazer o seguinte: quem não conseguir, entre em contato comigo, então, depois, para a gente poder, para eu ver o que está acontecendo. E aí, eu não sei se todos receberam um e-mail que eu mandei na semana passada a respeito de uma atualização de informações. Na verdade, a única informação que eu peço lá, é o nome, o RA, o e-mail, e eu peço o telefone. Por que eu estou pedindo o telefone? Porque eu vou criar um grupo no WhatsApp ou no Telegram, eu vou criar um grupo da nossa disciplina, a disciplina de Introdução à Engenharia Química. Então, as informações, ou às vezes link, eu vou colocar tudo lá, e aí acho que uma forma mais rápida da gente ter essas informações disseminadas. Então, eu acho que é bom a gente fazer isso. E então, todos receberam esse e-mail, ou tem alguém que não recebeu? Eu acredito que tem alguns que não receberam, porque estão tendo problema com o sistema acadêmico, então provavelmente não. Tá. Então eu vou. Tá, então vamos fazer o seguinte. Então, já que vocês também não receberam, então eu vou compartilhar com vocês aqui no grupo o link para vocês preencherem essa planilha. Deixa
Deixa eu pegar essa planilha aqui. Na verdade, é um formulário que eu fiz. A Ana respondeu, professor, que não recebeu também. Tá. Tá, vou colocar aqui, ó. Então, é estranho. Eu tô percebendo aqui que a maioria não recebeu. Mas eu mandei. Alguns deveriam ter recebido, sim. Deixa eu só perguntar aqui. Caroline, você entrou agora, você fez a matrícula de Calouro 2020/2 agora? Então, não sei. É, depois vocês deem uma olhada, por favor, no spam de vocês. Pode ser que as mensagens minhas, elas acabam indo pro spam. Deem uma olhada, fazendo um favor depois, para ver. Então, eu compartilhei esse link, deem uma olhada, vê se conseguem preencher, por favor. É algo parecido com isso daqui, ó. Atualização de contato. Aí vocês não tem RA, então faz o seguinte, põe qualquer coisa, põe 00000, não tem problema. E na verdade o que importa, me importa agora mesmo é que eu quero esse número do celular, porque daí eu vou criar esse grupo para a gente poder tá compartilhando essas informações mais rápidas. Às vezes o e-mail a gente não tá muito atento a eles, e enquanto o WhatsApp a gente está o tempo todo com eles. Vocês conseguiram abrir esse link e preencher? Tá, então tranquilo. Então agora eu já compartilhei com vocês, e eu sei que faltam alguns alunos para preencher esse cadastro, mas aí depois a gente conversa sobre esse cadastro. Tudo bem? Então, beleza, pessoal. Hoje a gente mais uma aula de apresentação para vocês se situarem. Na semana que vem a gente vai continuar com essas informações, e aí eu já vou começar falando sobre o nosso planejamento de aula. Então, é o planejamento de todo o semestre, como que vão acontecer as aulas, como que elas vão acontecer, quais dias de atendimento que vamos ter disponíveis para vocês. Essa disciplina, esse semestre, vai ter um aluno monitor que vai estar auxiliando vocês também. Então, é uma, é um apoio importante para que vocês possam tirar suas dúvidas também com esse aluno. Então, na semana que vem a gente volta a conversar, e eu aguardo vocês às 5h30 nesse mesmo link para a gente poder conversar, para vocês poderem participar da recepção de calouros do curso de Engenharia Química. Tá bom? Seria isso, então. E aí, até semana que vem na aula, mas hoje, até daqui a pouco, na nossa recepção de calouros. Se alguém quiser ficar para tirar alguma dúvida,
Tranquilo, tá? Quem não tem dúvida, a gente se encontra então daqui a pouco, 5h30. Até mais, professor. Obrigada pela aula.